é poder, vida para todo que crer. Ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crer. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos, Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva Jesus é poder, para todo que crê. Ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crê. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos, Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a tua glória. Posso só me curvar e dizer: quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor.
queridos, graça e paz. Espero encontrar a todos bem. Estamos aqui nessa quarta-feira para podermos meditar mais um pouquinho sobre o que as Sagradas Escrituras têm a nos dizer. E nessa noite especial nós iremos estudar sobre o Salmo 15. E aqui nós vamos meditar sobre a grande pergunta que o salmista faz nesse salmo, que é: quem é que pode estar na presença do Senhor? Leiamos, pois, esse salmo, que é bem curtinho. Eu tenho certeza que Deus falará de forma única e poderosa ao seu coração, em nome de Jesus. Leiamos, pois. Senhor, quem poderá habitar no teu santuário? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e aquele que pratica o que é justo e que de coração fala a verdade. E não usa língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, e nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Oremos, meus queridos. Ó Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, soberano Senhor, nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, por intermédio da sua santa palavra, que o Senhor nos transforme, Deus, de glória em glória, à imagem do seu Filho. Ó Deus querido, fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode adentrar a presença do Senhor? Essa é a pergunta do salmista. Antes de adentrar no texto em si, é importante que a gente compreenda qual era o contexto da época do salmista. Quem podia adentrar de fato a presença do Senhor, ao contrário dos nossos dias, era somente os sacerdotes. Somente aqueles que levavam sacrifícios representando o povo diante de Deus é que podiam adentrar a presença do Senhor. Ao contrário do dia de hoje, onde nós temos livre acesso ao Pai mediante o sangue do Senhor, nós podemos hoje conversar com Deus de forma livre, de uma forma maravilhosa. E aí você pode me questionar e dizer assim: pastor, isso quer dizer que nós não podemos então considerar esse texto como útil para o nosso ensino? Ora, ainda que sejam épocas diferentes, esse texto traz verdades muito valiosas, verdades que são verdadeiras pérolas em nosso meio e que nos ensinam preciosas lições sobre como proceder no nosso dia a dia. Nós podemos extrair e entender esse texto da seguinte forma. A pergunta do salmista seria: quem habitará no teu santuário? Quem pode morar no seu santo monte? Nós poderíamos refazer essa pergunta da seguinte maneira: quem é ou como é que alguém que vive na presença do Senhor de fato anda? Essa pergunta é muito importante porque no mundo atual, onde a maior parte do Brasil se diz cristã de alguma forma, seja ela católica ou evangélica, nós vivemos uma confusão muito grande sobre o que é ser cristão. Qual a qualidade, quais as características de um cristão. E aí nós muitas vezes usamos respostas meio que genéricas, simplesmente dizendo assim: ora, ser cristão é ser parecido com Jesus. Ok, isso é verdade. Mas e na prática, o que isso quer dizer? De que forma eu realmente me pareceria com Jesus? E é aí que o nosso salmo entra numa qualidade única, uma verdadeira pérola, porque ela torna isso prático. Ela mostra algumas qualidades que são essenciais para um cristão. A primeira qualidade está logo no versículo 2 e fala sobre integridade. Olha só o que fala o texto:
aquele que é íntegro em sua conduta, o que pratica, o que é justo e que de coração fala a verdade. Ou seja, um cristão precisa ser íntegro em seu proceder. Integridade está relacionado com inteireza. Integridade está relacionado com algo que ainda não foi corrompido, ou seja, é algo que ainda está puro. Olha só que bacana. Quando a gente pensa nisso, a gente precisa entender que o cristão precisa ser algo realmente santificado e separado. O cristão não pode agir com segundas intenções. Um cristão não pode agir visando obter alguma vantagem sobre alguém. O cristão precisa ser puro em sua forma de pensar, em sua forma de sentir e em sua forma de agir. Quando a gente pensa isso na prática, numa sociedade tão corrompida como a nossa, a gente percebe o quanto isso é sério, não é? Quantos cristãos não sonegam imposto de renda? Quantos cristãos muitas vezes não dão aquela fraudadinha para obter alguma vantagem? Quantos cristãos não dão o famoso jeitinho brasileiro para obter alguma vantagem? Pois é, não é assim que tem que ser. O cristão precisa ser íntegro. E é interessante quando eu falo de inteireza, é que quando nós falamos da vida cristã, o cristão precisa ser santo em todas as áreas da sua vida. E aí a gente pega em mais uma pedra de toque do cristão, porque nós, em nossa essência, na nossa ânsia de manipular a Deus de alguma forma, nós tentamos ser santos quando está relacionado com as coisas do Senhor. Então nós damos o dízimo, nós vamos à igreja, nós participamos de programações, mas quando estamos na intimidade do nosso lar, nós não somos tão santos como deveríamos ser. O que de fato é um erro, porque se nós queremos ser santos, o Senhor exige de nós que sejamos santos por inteiro. Então talvez você tenha algumas coisas para se pensar sobre isso, não é? Mas o texto não para aqui. Ele apresenta uma segunda qualidade de um cristão que de fato exerce o cristianismo saudável e se encontra no versículo 3. Olha só o que fala a primeira parte do versículo. Ele não usa a língua para difamar. Logo mais para frente a gente vai ver que o texto fala que ele não lança calúnia contra o seu próximo. Aqui nós conseguimos entender que um cristão saudável tem controle da sua língua. Quando nós olhamos para Tiago, no seu capítulo 3, ele fala sobre o controle da língua. Ele diz assim, que a língua é um pequeno órgão, mas que por meio desse pequeno órgão, um grande navio é capaz de ser controlado, como se pelo timão fosse, ou mesmo uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um pequeno órgão, mas que é capaz de fazer muito mal. E nós somos extremamente negligentes no controle da nossa língua. Na verdade, nós muitas vezes desconsideramos aquilo que o apóstolo Paulo nos diz, sejamos, pois, tardios para falar. Nós somos muito ágeis, muito acelerados no falar, quando na verdade nós precisaríamos ser mais calmos, mais tardios, menos agitados. O nosso falar muitas vezes precisa ser temperado com sal e ser considerado em suas mais diversas possibilidades. Será que meu falar vai abençoar? Será que meu falar ele é procedente, ele é verdadeiro? Será que o meu falar ele é abençoador ou não? As minhas palavras irão edificar alguém? Você percebe quanto detalhezinho tem aí? E a mentira?
Quantas vezes nós abrimos a boca para dizer mentiras, para falar fofocas? Um cristão saudável tem controle exato da sua língua. Ele sabe dosar a língua de tal forma que ele usa a língua para abençoar outras pessoas. Ele não consegue usar a mesma língua que ele usa para bendizer ao Senhor, ele não consegue usar essa língua para maldizer outras pessoas. É muito triste quando a gente vê isso, não é? Quando a gente vê pessoas que se dizem cristãs usarem a sua língua para maldizer outras pessoas. Você percebe como nós precisamos ter muito, mas muito cuidado com nossa língua? O testemunho que nós exercemos está diretamente relacionado com nossa língua, com o que nós dizemos, com o que nós expressamos. Jesus diz: a boca fala do que o coração está cheio. Precisamos tomar muito cuidado com a nossa língua, porque a nossa língua, ela é como se fosse a porta de entrada para o nosso coração. Há uma terceira qualidade de um cristão que exerce uma vida saudável e que agrada a Deus. E esse cristão é o cristão que ama o seu próximo. Olha só o que fala aqui a partir do versículo 4, parte B, que fala assim: ele mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Ele não empresta o seu dinheiro visando lucro e nem aceita suborno contra o inocente. Ele honra os que temem ao Senhor. Ou seja, aqui ele está trazendo na prática o que nós podemos dizer sobre o que é o amor ao próximo. O amor ao próximo, ele trata o outro como se fosse ele, ou faz até além do que ele faria para ele mesmo. Aquele que ama o próximo, de fato, ele coloca o outro como prioridade na sua vida. Ele, de fato, ele não busca tirar vantagem a todo momento. E isso, em nossa sociedade atual, é uma raridade. Porque nossa sociedade hoje, ela é altamente interesseira. Na nossa rede social mesmo, isso é muito comum. Por que eu vou seguir alguém, seja no Facebook, seja no Instagram ou em qualquer outra rede social? Porque essa pessoa pode me oferecer alguma coisa. Por que eu assisto tal programa? Por que eu faço tal coisa? Porque eu quero me obter alguma vantagem desse contato. O que eu quero? Bem, então nós precisamos parar de pensar como o mundo pensa e precisamos começar a pensar como Deus quer que pensemos. E Deus quer que nós pensemos da seguinte forma: ame ao próximo independente do que ele possa te oferecer. Ame ao próximo de uma forma única, de uma forma transformadora, como você gostaria que te amassem. Deixe de lado toda a mágoa, deixe de lado toda a ferida e viva uma vida que agrade ao Senhor por intermédio do amor ao próximo. Eu volto para a pergunta do começo. Quem é que pode, de fato, viver uma vida saudável? Quem é que, de fato, vive uma vida que agrada ao Senhor ou que exerce um cristianismo saudável? Nós podemos ver que, em primeiro lugar, ele é íntegro, ou seja, ele é inteiro, santo em todas as áreas da sua vida. Ele tem um coração, ele tem domínio da sua língua e ele ama o seu próximo. Aqui nós temos um pequeno problema. Nós não conseguimos fazer isso com a nossa própria força. Pelo contrário, todas as vezes que nós tentamos fazer essas coisas, nós falhamos, nós caímos e nos esquecemos de Deus. Por isso, é necessário que nós nos humilhemos, que nós dobremos nosso joelho e que possamos dizer ao Senhor: Senhor, me ajuda
em minha falta de fé. Eu quero muito poder ser parecido com Jesus. Eu quero muito ser íntegro no meu relacionamento contigo. Eu quero muito dominar a minha língua e eu quero amar o meu próximo de uma forma genuína. Sozinho eu não consigo, mas eu sei que o Senhor é capaz de me ajudar em minha falta de fé. Então, Senhor, me ajuda. Eu tenho certeza que se você fizer essa oração, Deus irá te ouvir. E você vai viver uma nova história com Deus. Eu espero que você faça essa oração hoje à noite. E que você viva um relacionamento único e íntimo com Deus. Que Deus nos abençoe ricamente, meus filhos. Até domingo, se Deus quiser. Eu gostaria de orar com os irmãos nesse momento e logo depois farei o encerramento. Ó Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, que o Senhor possa ouvir a nossa oração e nos transformar de glória em glória pelo poder da Sua palavra, a imagem do Seu Filho. Ó Deus querido, tantas vezes nós já tentamos corrigir a nossa rota com nossas próprias forças e tantas vezes nós falhamos e caímos em nossa missão. Ó Deus querido, nos perdoe nossas faltas, nos ajuda em nossa falta de fé. Ó Senhor bendito, guia-nos, ó Deus, e ensina-nos a viver os nossos dias de tal forma que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas. Que Seu Santo e Doce Espírito flua em nós, seja transbordante em nós, e assim possamos refletir a glória de Cristo em nossas vidas. Ó Deus de amor, seja com cada um que está assistindo esse culto nesse momento. Seja com nossa igreja. E que o Senhor possa abençoar a semana de cada um de uma forma única e transformadora. E que a graça e a paz do nosso Deus, que as consolações do Seu Santo e Doce Espírito possam estar com cada um que está assistindo esse culto neste momento. E que onde quer que estejamos, que haja paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus filhos, que Deus os abençoe ricamente. Até domingo, se Deus quiser. Até breve.